O colapso do voleibol masculino brasileiro, fracasso na VNL 2026, esvaziamento das categorias de base e caminhos para a reconstrução. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira julho de 2026. O que acontece quando uma potência esportiva deixa apagar os alicerces que sustentaram décadas de glória? O voleibol masculino brasileiro, tricampeão olímpico, detentor de títulos mundiais e símbolo do esporte nacional, vive hoje o capítulo mais sombrio de sua história contemporânea. A eliminação inédita na fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei, VNL, de 2026, consumada em 18 de julho deste ano, não é um episódio isolado, é o ápice visível de uma crise sistêmica que corrói a modalidade desde as suas raízes. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica dos dados esportivos, jornalísticos e organizacionais disponíveis, articulando resultados recentes das seleções masculinas adulta e de base com a literatura científica sobre formação de talentos esportivos, desenvolvimento organizacional e gestão do alto rendimento. O estudo revela como o esvaziamento dos clubes formadores e a ausência de um pipeline consistente de revelação de talentos estão diretamente conectados ao declínio da seleção adulta. Para gestores esportivos, diretores de federações, patrocinadores e formuladores de políticas públicas de esporte, compreender essa dinâmica estrutural é urgente. As organizações que investem no esporte de alto rendimento precisam entender que o sucesso de uma seleção nacional é sempre a ponta de um iceberg, e que, quando a base submersa se dissolve, o colapso da ponta visível é apenas questão de tempo. Os caminhos de reconstrução aqui propostos oferecem subsídios concretos para tomadores de decisão que desejam recuperar a hegemonia do voleibol masculino brasileiro nos próximos ciclos olímpicos. O colapso do voleibol masculino brasileiro, fracasso na VNL 2026, esvaziamento das categorias de base e caminhos para a reconstrução. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Julho de 2026. Resumo. O presente artigo investiga a crise do voleibol masculino brasileiro à luz dos resultados obtidos na Liga das Nações de Vôlei, VNL, de 2026, relacionando o fracasso da seleção adulta ao progressivo esvaziamento das categorias de base e dos clubes formadores no país. Fundamentado em revisão crítica da literatura científica sobre formação de talentos esportivos, desenvolvimento de longo prazo do atleta e gestão do alto rendimento, o estudo analisa a sequência de resultados negativos acumulados entre 2021 e 2026, culminando na inédita eliminação brasileira na fase classificatória da VNL, a primeira desde a criação do torneio em 2018. O objetivo geral é compreender as causas estruturais, organizacionais e pedagógicas que determinaram esse declínio, relacionando o colapso da seleção adulta ao enfraquecimento sistemático da base formadora. Os objetivos específicos incluem: mapear o histórico recente de resultados negativos da seleção adulta e das categorias de base, identificar os fatores de esvaziamento dos clubes formadores de voleibol masculino no Brasil, e propor diretrizes concretas para a reconstrução do sistema de formação e desenvolvimento de talentos. A metodologia adotada é exploratória e bibliográfica, com abordagem qualitativa e suporte em dados esportivos verificados. Os resultados indicam que o declínio não é circunstancial, mas estrutural, decorrendo da fragilização da infraestrutura de formação de base, da concentração excessiva de poder decisório, da dependência de patrocínios instáveis, da ausência de políticas públicas de incentivo ao esporte formativo e do envelhecimento sem renovação adequada do elenco da seleção adulta. Conclui-se que a reconstrução exige um plano sistêmico de longo prazo, articulando clubes formadores, confederação, governo e patrocinadores em torno de um modelo integrado de desenvolvimento do atleta. Palavras-chave: voleibol masculino brasileiro. VNL 2026. Formação de talentos. Clubes formadores. Desenvolvimento de alto rendimento. Introdução. Em 18 de julho de 2026, o voleibol masculino brasileiro viveu um dos momentos mais amargos de sua história competitiva.
A vitória da Bulgária sobre os Estados Unidos selou matematicamente a eliminação da seleção brasileira da fase final da Liga das Nações de Vôlei, VNL, pela primeira vez desde a criação da competição em 2018, Lance, 2026, CNN Brasil, 2026. Com 6 vitórias e 5 derrotas na fase classificatória, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho ficou fora do grupo dos 7 classificados para o mata-mata, resultado inédito e que, para além do impacto imediato, expõe uma crise cujas raízes são profundas e de longa data. O Brasil é um dos países mais bem-sucedidos da história do voleibol masculino. Tricampeão olímpico, Barcelona 1992, Atenas 2004 e Rio 2016, multicampeão mundial e detentor de longa tradição na Liga Mundial e na VNL, o país construiu ao longo de décadas uma identidade esportiva global fundada na qualidade técnica, na consistência de resultados e na capacidade de revelar sucessivas gerações de jogadores de elite. Essa trajetória, no entanto, tem sido progressivamente corroída desde os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, quando o Brasil ficou fora do pódio pela primeira vez desde os Jogos de Sydney 2000, o Web Vôlei, 2026. O que se seguiu configura uma sequência de resultados alarmantes: sexto lugar na VNL em 2022 e 2023, eliminação nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, 17ª colocação, pior desempenho desde 1978, no Campeonato Mundial de 2025, CNN Brasil, 2025, 18ª colocação no Mundial Sub-21 de 2025, a mais negativa da história na categoria Terra, 2025, e, finalmente, a eliminação histórica na VNL 2026. Esse padrão de declínio simultâneo nas categorias adulta e de base não pode ser interpretado como coincidência ou resultado de fatores conjunturais. Ele aponta para um problema estrutural que precisa ser investigado com rigor científico. O problema central que orienta este estudo pode ser formulado da seguinte maneira: que fatores estruturais, organizacionais e pedagógicos explicam o fracasso simultâneo da seleção masculina adulta na VNL 2026 e das categorias de base nos principais torneios internacionais recentes, e de que modo o esvaziamento dos clubes formadores contribui para esse cenário? A hipótese central é de que existe uma relação causal entre o enfraquecimento sistemático do sistema formativo de base e o declínio da seleção adulta, e que, sem uma intervenção estrutural no primeiro, nenhuma ação pontual no segundo produzirá resultados sustentáveis. O objetivo geral deste artigo é investigar e relacionar o fracasso da seleção masculina adulta na VNL 2026 ao esvaziamento da Base Nacional de Seleção e Formação de Talentos nos clubes, propondo caminhos concretos para a reconstrução do voleibol masculino brasileiro. Os objetivos específicos são: a. Mapear o histórico recente de resultados negativos acumulados pela seleção adulta e pelas categorias de base; b. Analisar as causas do esvaziamento dos clubes formadores de voleibol masculino no Brasil; c. Relacionar essas causas ao declínio técnico observado na seleção adulta; e d. Propor diretrizes para a reconstrução sistêmica do modelo de formação e desenvolvimento de talentos. A relevância teórica desta pesquisa se inscreve no campo dos estudos sobre desenvolvimento de longo prazo do atleta, Long Term Athlete Development, LTAD, formação de talentos esportivos e gestão do alto rendimento. A relevância prática é evidente: o Brasil enfrenta a necessidade urgente de qualificar-se para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 pelo Campeonato Sul-Americano, em setembro de 2026, e o cenário atual exige respostas que combinem urgência de curto prazo com planejamento de longo prazo. 2. O declínio do voleibol masculino brasileiro, um panorama de resultados recentes. Para compreender a profundidade da crise atual, é necessário mapear sistematicamente os resultados obtidos pela seleção masculina brasileira nos grandes torneios internacionais a partir de 2021. Esse mapeamento revela não um episódio isolado de mau desempenho, mas um padrão consistente de queda que afeta todas as categorias competitivas.
Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, disputados em 2021, o Brasil terminou em quarto lugar, o pior resultado olímpico da história da modalidade masculina no país desde os Jogos de Atlanta 1996. A derrota para a Rússia na semifinal e para a Argentina na disputa pelo bronze encerrou um ciclo de 4 pódios olímpicos consecutivos, iniciado em Sydney 2000, Web Vôlei, 2026. Esse resultado já deveria ter acendido os alertas sobre a necessidade de renovação profunda do elenco e do modelo de gestão da seleção. Em 2022, o Brasil perdeu a liderança do ranking mundial da FIVB, Federação Internacional de Voleibol, pela primeira vez em 2 décadas, após ser derrotado pela China em Brasília durante a VNL, com o placar exato evidenciando limitações técnicas que se tornariam recorrentes. A classificação na VNL caiu para o 6º lugar em 2022 e 2023, ainda que no Mundial de 2022 a seleção tenha conquistado o bronze, sustentado em grande parte por lampejos individuais de Wallace e Leal, Olimpíada Todo Dia, 2026. Em 2023, o Brasil perdeu o título sul-americano para a Argentina pela primeira vez desde 1964, dado que, embora menos visível internacionalmente, possui enorme significado simbólico no contexto da perda de hegemonia regional. Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 trouxeram nova eliminação nas quartas de final, com Bernardinho retornando ao comando da seleção adulta sem que isso fosse capaz de reverter a tendência de queda. Olimpíada Todo Dia, 2026. O Campeonato Mundial de 2025, disputado nas Filipinas, representou o ponto mais baixo até então. Eliminado na fase de grupos com campanha de 2 vitórias e 1 derrota, o Brasil terminou na 17ª colocação, o pior resultado desde 1978, quando o torneio passou a adotar o formato atual com fase de grupos e mata-mata. CNN Brasil, 2025. Simultânea e emblematicamente, o Mundial Sub-21 de 2025, realizado em Jiangmen, na China, também trouxe a pior colocação histórica da categoria, 18ª posição entre 24 participantes, com apenas uma vitória em 5 jogos na fase de grupos. Terra, 2025, Olimpíada Todo Dia, 2025. A VNL 2026 representou, assim, não o início de uma crise, mas seu ápice até o momento. O Brasil iniciou bem a competição, com 4 vitórias consecutivas na primeira semana, disputada em Brasília. A segunda semana, em Ljubljana, na Eslovênia, expôs as fragilidades estruturais, derrotas para Ucrânia e Itália por 3-1 cada, além de dificuldades evidentes para vencer o Canadá, que terminou rebaixado da competição. Na terceira semana, em Chicago, a derrota por 3-0 para os Estados Unidos e a subsequente derrota por igual placar para a Polônia tornaram a eliminação matematicamente inevitável antes mesmo da última rodada. Olympic.com, 2026. Lance, 2026. O campanário resultou em 6 vitórias e 5 derrotas, insuficiente para uma seleção acostumada a sempre disputar o mata-mata da competição. A análise dos dados revela padrões técnicos recorrentes ao longo dessa sequência de fracassos: fragilidade na recepção e no passe, inconsistência nos ponteiros titulares, rendimento irregular dos centrais, e, crucialmente, ausência de jogadores de nível mundial capazes de resolver situações adversas no alto rendimento. Esses padrões não são aleatórios, eles refletem lacunas no processo de formação e desenvolvimento de atletas que se consolidaram ao longo de anos de enfraquecimento da base formadora. 3. O esvaziamento dos clubes formadores, causas e consequências. A relação entre o desempenho de uma seleção nacional e a qualidade do sistema de clubes formadores que a sustenta é amplamente documentada na literatura científica sobre desenvolvimento de talentos esportivos. Erickson, Cramp e Tesk-Homer, 1993, demonstraram que a excelência no esporte de alto rendimento é produto de anos de prática deliberada iniciada em idades precoces. Cote,
Baker e Abernethy, 2003, aprofundaram essa perspectiva ao descrever o modelo de desenvolvimento de participação esportiva, Developmental Model of Sport Participation, DMSP, que enfatiza a importância das experiências de amostragem esportiva na infância e da especialização progressiva na adolescência. Bailey e Hamilton, 2004, sistematizaram esses princípios no modelo LTAD, desenvolvimento de longo prazo do atleta, propondo etapas de desenvolvimento que conectam o iniciante à elite de forma estruturada e contínua. No Brasil, o voleibol masculino construiu historicamente um sistema informal de clubes formadores que funcionou com notável eficácia por décadas. Entidades como SESI São Paulo, Sada Cruzeiro, Vôlei Renata, Minas Tênis Clube e outros contribuíram para a revelação de inúmeros talentos que chegaram à seleção adulta. Esse sistema, no entanto, passou por fragilização progressiva a partir de meados dos anos 2010, acelerada pela crise econômica de 2015-2016 e aprofundada pelos efeitos da pandemia de Covid-19 sobre o financiamento do esporte nacional, Fair Play, 2020. A pandemia representou um golpe estrutural para muitos clubes. Com a impossibilidade de realizar competições presenciais, os patrocinadores, especialmente os de menor porte, reduziram ou eliminaram seus investimentos no esporte. Clubes com histórico formativo relevante, como o Sesc Rio de Janeiro, encerraram atividades. Jogadores de alto nível, incluindo campeões olímpicos como Lucarelli, Wallace, Éder e outros, foram obrigados a buscar contratos no exterior para manter suas carreiras, esvaziando a Superliga e reduzindo a competitividade interna da principal liga do país, Fair Play, 2020, Olimpíada Todo Dia, 2020. Um problema estrutural adicional é a crescente disparidade financeira entre os clubes da Superliga masculina. Conforme relatou Anderson Marsili, presidente do Vôlei Guarulhos, em entrevista à Máquina do Esporte, 2025, o abismo orçamentário entre os clubes com grandes patrocinadores e os demais cria uma competição desequilibrada que prejudica tanto o desenvolvimento de talentos jovens, que migram precocemente para os poucos clubes com recursos, quanto a qualidade formativa geral da liga. Para uma equipe masculina competir pelo mata-mata da Superliga, o investimento mínimo necessário é considerável, o que exclui grande parte dos potenciais clubes formadores do cenário competitivo nacional. O site do Brasília Vôlei Esporte Clube ilustra de forma candente uma dinâmica que se repete em diversas regiões do país. Jovens talentos com potencial de crescimento são rapidamente seduzidos por propostas de clubes de outros estados e deixam seus locais de origem prematuramente, antes de completar ciclos formativos adequados. Esse fenômeno, denominado na literatura de migração precoce de talentos, Duran Bush e Salmela, 2002, rompe vínculos pedagógicos essenciais e frequentemente produz atletas tecnicamente competentes mas sem a robustez psicológica e tática necessária para o alto rendimento internacional. A ausência de uma política pública robusta de esporte formativo agrava o quadro. Enquanto países como Itália, Polônia, França e Estados Unidos, que derrotaram o Brasil na VNL 2026, desenvolveram sistemas nacionais de formação que integram escola, clube e confederação em torno de um projeto de longo prazo financiado por fontes diversificadas, o Brasil ainda depende majoritariamente de patrocínios corporativos voláteis, sujeitos a ciclos econômicos e decisões de marketing das empresas patrocinadoras, Marques e Costa, 2013, Bome, 2007. A Lei de Incentivo ao Esporte, Lei nº 11.438, 2006, embora represente avanço significativo no financiamento do esporte nacional, concentra historicamente seus benefícios em modalidades de maior apelo midiático, especialmente o futebol. O voleibol, mesmo sendo um dos esportes mais populares e bem-sucedidos do Brasil internacionalmente, enfrenta dificuldades estruturais para acessar recursos de forma sustentável para o desenvolvimento de categorias de base em escala nacional. Tubino, 2010. 4. A ruptura do pipeline de talentos e seus efeitos sistêmicos.
O conceito de pipeline de talentos, o fluxo contínuo de atletas que progride das categorias de base até o alto rendimento, é central para compreender a relação entre o esvaziamento dos clubes formadores e o declínio da seleção adulta. Quando esse fluxo é interrompido ou empobrecido em qualquer de suas etapas, os efeitos se manifestam na ponta do sistema com uma defasagem temporal de 4 a 8 anos, precisamente o tempo que um jovem atleta em desenvolvimento leva para alcançar o nível de elite. Gubin et al., 2013, Vaillanz et al., 2009. No caso brasileiro, as sementes do problema atual foram plantadas ao longo da segunda metade da década de 2010. A geração de ouro que conquistou o tricampeonato olímpico foi excepcional, mas a construção de uma geração sucessora comparável exigia um sistema formativo igualmente sólido. Esse sistema, como demonstrado anteriormente, estava em processo de fragilização. O resultado temporal dessa equação é o que se observa em 2025 e 2026, a ausência de uma geração jovem suficientemente desenvolvida para substituir os atletas que chegam ao fim de suas carreiras internacionais de alto rendimento. Os dados das categorias de base confirmam essa análise. A seleção sub-21 brasileira, que entre 1999 e 2019 conquistou 4 títulos mundiais na categoria, terminou em 18ª posição no Mundial de 2025, a pior colocação histórica, Olimpíada Todo Dia, 2025. Antes disso, o Brasil já acumulava resultados abaixo da média histórica nas categorias sub-19 e sub-21, sem medalhas em torneios mundiais de base desde o bronze da seleção sub-21 em 2019, Olimpíada Todo Dia, 2026. Esses dados são o indicador mais preciso do esvaziamento formativo. Quando as categorias de base não produzem resultados competitivos internacionalmente, o reservatório de talentos destinados à seleção adulta está comprometido. A transição entre categorias de base e alto rendimento constitui, na literatura especializada, uma das etapas mais críticas e vulneráveis do desenvolvimento do atleta. Stambulova, 2003, descreve esse processo como uma transição de carreira que exige suporte específico, técnico, psicológico, social e financeiro. Atletas que não recebem esse suporte adequado têm maior probabilidade de abandonar o esporte antes de atingir seu potencial máximo. No Brasil, a ausência de estrutura nos clubes formadores e a dependência da generosidade de poucos patrocinadores criam um ambiente de insegurança que fragiliza justamente essa transição. Um fenômeno preocupante identificado pelos analistas esportivos é a dificuldade de jovens que se destacam nos clubes em encontrar oportunidades consistentes na seleção adulta. O técnico Bernardinho, em entrevista ao Globo Esporte durante a VNL 2026, reconheceu que os jogadores precisam ser provados jogando, mas também admitiu que o grupo tem atletas em processo de consolidação, reconhecimento implícito de que a renovação geracional está em andamento tardio. Lance, 2026. A afirmação de que alguns atletas perderam espaço ao ficarem fora das convocações por períodos extensos e agora precisam retomar o ritmo de competição internacional é emblemática. Ela evidencia as dificuldades de sincronização entre o desenvolvimento nos clubes e as janelas de convocação da seleção. O modelo de gestão da seleção nacional também tem sido objeto de críticas relevantes no âmbito esportivo. A concentração prolongada de poder de decisão em um único técnico, a ausência de rodízio e experimentação sistemática de jovens talentos em convocações regulares, e a insuficiência de competições preparatórias antes da VNL 2026 são fatores que vários analistas esportivos apontam como contributivos para o fraco desempenho. O próprio Bernardinho admitiu que a equipe chegou à VNL sem jogos preparatórios, com atletas precisando de partidas oficiais para encontrar ritmo competitivo. Lance, 2026. 5. Comparação internacional. O que os países que superaram o Brasil estão fazendo? Para identificar caminhos de solução, é necessário examinar o que as nações que hoje superaram o Brasil no ranking mundial do voleibol masculino fizeram de diferente em termos de desenvolvimento de talentos e gestão do alto rendimento. Polônia, Itália, França, Estados Unidos e Eslovênia,
todas superiores ao Brasil nos principais torneios recentes, apresentam características comuns em seus sistemas de desenvolvimento que merecem análise sistemática. A Polônia, atual primeira do ranking mundial da FIVB e principal candidata ao título da VNL 2026, construiu ao longo da última década um dos sistemas de revelação de talentos mais eficientes do voleibol mundial. Seu modelo integra competições de categorias de base bem estruturadas em todo o território nacional, com uma liga nacional feminina e masculina organizadas de forma a maximizar a exposição competitiva de jovens atletas. O treinador Nikola Grbic, sérbio que assumiu o comando da seleção polonesa, promoveu uma renovação geracional radical que combinou a experiência de Wilfredo Leon, cubano naturalizado polonês, considerado o melhor atleta da modalidade, com jovens de altíssimo nível técnico como Tomás Fornal e Kyoin Sasaki. O resultado é uma seleção que combina experiência e renovação de forma exemplar, bem_olympic.com, 2026. A Itália, nação com tradição histórica no voleibol masculino comparável à do Brasil, passou por um período de declínio similar ao início dos anos 2010 e implementou uma reforma profunda no sistema formativo nacional. O investimento em centros de treinamento regionais, a criação de competições de base com visibilidade e prestígio crescentes, e o surgimento de jovens talentos revelados por esse sistema, como Simone Gianelli, Alessandro Micheletto e Daniele Lavia, permitiu à Itália reconquistar o primeiro posto do ranking mundial e o título do Campeonato Mundial em 2022. A seleção italiana que derrotou o Brasil por 3-1 na VNL 2026 é o produto visível de investimento formativo iniciado mais de uma década antes, Vôlei Hoje, 2025. A França, bicampeã olímpica em Tóquio 2020 e Paris 2024, talvez seja o exemplo mais revelador. Sem tradição histórica de alto rendimento no voleibol masculino, os franceses construíram uma potência esportiva global em um período de 15 anos por meio de investimento consistente em infraestrutura de clubes, programas nacionais de revelação de talentos em escolas públicas e privadas, e um sistema de ligas de base altamente competitivo que hoje produz atletas de elite de forma regular. A FFVOLEI, Federação Francesa de Voleibol, estabeleceu parcerias com o Ministério do Esporte para o financiamento estruturado do desenvolvimento formativo, criando um modelo de financiamento híbrido que reduziu a dependência de patrocinadores privados, Papadimitriou e Carteroliotis, 2000. Os Estados Unidos implementaram, a partir da década de 2010, um programa nacional chamado High Performance, Alto Desempenho, coordenado pela USA Volleyball, Federação Americana de Voleibol, que integra escolas de alto rendimento, ligas universitárias competitivas e seleções de base em um sistema coerente de desenvolvimento progressivo. A Liga Universitária Americana, NCAA, National Collegiate Athletic Association, funciona como um segundo sistema formativo de alto nível, revelando talentos que complementam os saídos dos clubes e garantindo uma base ampla de atletas competitivos disponíveis para a seleção nacional. A vitória do Zewa sobre o Brasil por 3-0 na VNL 2026 reflete a superioridade sistêmica construída ao longo de anos de investimento formativo estruturado. 6 bases científicas para compreender a crise, formação de talentos e alto rendimento. A compreensão científica do desenvolvimento de talentos esportivos tem avançado significativamente nas últimas décadas, oferecendo referenciais teóricos robustos para analisar a crise do voleibol masculino brasileiro. O Modelo de Desenvolvimento de Participação Esportiva, DMSP, de Cote, Baker e Abernethy, 2003, descreve 3 fases fundamentais: os sampling years, anos de amostragem, dos 6 aos 12 anos, com exposição diversificada a múltiplos esportes, os specializing years, anos de especialização, dos 13 aos 15 anos, e os investment years, anos de investimento, dos 16 anos em diante, com dedicação intensa a um esporte específico. Quando clubes formadores carecem de infraestrutura para trabalhar adequadamente nas 2 primeiras fases, os atletas chegam à fase de investimento com deficiências técnicas e motoras que comprometem seu potencial de desenvolvimento.
O modelo LTAD de Bali e Hamilton, 2004, adaptado ao voleibol pela FIVB, Federação Internacional de Voleibol, propõe um contínuo de 7 estágios desde o início da prática esportiva até o encerramento da carreira, passando por fases progressivas de desenvolvimento físico, técnico, tático e competitivo. A ruptura em qualquer um desses estágios produz lacunas que dificilmente são compensadas nos estágios subsequentes. O Brasil, ao fragilizar sua infraestrutura de clubes formadores, comprometeu justamente as etapas iniciais desse contínuo, cujos efeitos sobre o alto rendimento só se tornam plenamente visíveis anos depois. A teoria da especialização deliberada, Deliberate Practice Theory, de Erickson, 1993, tem sido complementada por pesquisas que enfatizam a importância do contexto de desenvolvimento. Watt, Schorer e Baker, 2015, demonstraram que o ambiente em que o jovem atleta se desenvolve, incluindo qualidade dos treinadores, disponibilidade de equipamentos, cultura de clube e nível competitivo das ligas de base, exerce influência determinante sobre a trajetória de desenvolvimento de talentos. Clubes com recursos precários, treinadores mal remunerados e competições de base desvalorizadas produzem ambientes de desenvolvimento deficientes, independentemente do talento individual dos atletas. O conceito de Talent Pathway, Caminho de Talentos, desenvolvido por Gubin e colaboradores, 2013, refere-se ao conjunto articulado de oportunidades, experiências e suportes que permitem a um jovem talento progredir desde os primeiros contatos com o esporte até o mais alto nível de rendimento. Quando esse caminho é fragmentado, por ausência de clubes formadores em certas regiões, por migração precoce não gerenciada, por lacunas de financiamento ou por descontinuidade de programas, talentos potenciais se perdem em cada ponto de ruptura do trajeto. O Brasil, pela dimensão continental de seu território e pela desigualdade na distribuição de infraestrutura esportiva, enfrenta desafios particularmente graves na construção de um talent pathway nacional consistente. A dimensão psicológica do desenvolvimento de talentos também merece atenção. Gold e colaboradores, 2002, identificaram que atletas de elite bem-sucedidos compartilham traços como perseverança, motivação intrínseca, autoconfiança e capacidade de aprendizagem com adversidades, características que se desenvolvem de forma muito mais robusta em ambientes formativos estruturados do que em trajetórias fragmentadas e instáveis. Quando jovens atletas são expostos prematuramente a pressões competitivas de alto rendimento sem suporte psicológico adequado, fenômeno comum em clubes que buscam resultados imediatos sem investir no desenvolvimento integral, a probabilidade de burnout, abandono precoce e desenvolvimento truncado aumenta significativamente. Coakley, 1992. 7. Análise da gestão da seleção adulta, opções táticas, renovação e continuidade. A análise do fracasso na VNL 2026 não pode prescindir de um exame das decisões tomadas no âmbito da gestão da seleção adulta. A capacidade de uma comissão técnica de extrair o máximo de um elenco disponível é condicionada pelo contexto em que opera, mas as escolhas pedagógicas e estratégicas também exercem papel significativo no rendimento da equipe. A decisão de manter Bernardinho no comando da seleção após os Jogos Olímpicos de Paris 2024, cujos resultados já evidenciavam problemas estruturais, foi questionada por especialistas e analistas da modalidade. A coluna de opinião publicada pelo jornal O Tempo em 10 de junho de 2026 expressou de forma contundente uma perspectiva crítica ao apontar que, sob o mesmo comando técnico, a seleção havia acumulado fracassos consecutivos em Olimpíada, Mundial e VNL. Embora seja necessário cautela ao avaliar competência técnica com base apenas em resultados, uma vez que o contexto de desenvolvimento formativo é condicionante fundamental, a ausência de uma renovação na comissão técnica após resultados sistematicamente negativos merece reflexão crítica no âmbito da gestão esportiva. A análise técnica dos jogos da VNL 2026 revela padrões recorrentes que transcendem a responsabilidade individual de qualquer atleta. A fragilidade na linha de recepção e passe foi evidenciada em múltiplas partidas, incluindo a virada por 3-2 sobre a Argentina,
considerada o pior adversário da primeira semana, e nas derrotas por 3-0 para Ucrânia, Estados Unidos e Polônia. A instabilidade dos ponteiros titulares, Lucarelli e Adriano, ao longo da competição, com rendimentos inconstantes especialmente no ataque, levanta questões sobre as opções de convocação e a profundidade do plantel disponível nessas posições. Olimpíada Todo Dia, 2026, Lance, 2026. A posição de central emergiu como área de particular preocupação. Hudson, que havia apresentado boa VNL em 2025, teve dificuldades de leitura de jogo na edição de 2026 e não reproduziu o desempenho anterior. O rendimento dos centrais tornou-se tema central nas análises pós-jogo, refletindo tanto a complexidade da posição, que exige altíssima sincronização com o levantador e leitura rápida do adversário, quanto às dificuldades do elenco em oferecer alternativas de nível equivalente. Olimpíada Todo Dia, 2026. Esta fragilidade posicional é, em última análise, consequência do esvaziamento formativo. A posição de central é uma das mais difíceis de desenvolver em sistemas formativos precários, pois demanda combinação de altura, tempo de salto, leitura tática e coordenação motora fina que só se consolida com anos de treinamento específico e qualificado. A entrada do levantador Honorato ao longo da competição produziu melhoras pontuais no jogo do Brasil, especialmente na organização do passe, mas não foi capaz de mudar o panorama geral da equipe. Olympic.com, 2026. Flávio foi apontado por analistas como o melhor brasileiro na derrota para os Estados Unidos, outra evidência de que o elenco possui talentos individuais de qualidade, mas não consegue, no momento, somar um conjunto coerente e consistente o suficiente para competir no mais alto nível internacional. O desafio é tanto técnico quanto geracional. Parte do elenco está em consolidação, enquanto outra parte já passou pelo pico de rendimento, e a sincronização dessas gerações não está sendo bem conduzida. 8. A resposta da CBV, medidas recentes e avaliação crítica. A Confederação Brasileira de Voleibol, CBV, não permaneceu inerte diante dos sinais de crise. Em abril de 2025, a entidade anunciou a formação de novas comissões técnicas para todas as categorias de seleções, com destaque para a criação de seleções sub-26 e sub-23 voltadas ao desenvolvimento de jovens atletas, medida que representa reconhecimento implícito da necessidade de ampliar o funil de formação para o alto rendimento, CBV, 2025. A expansão do modelo de observação e desenvolvimento de atletas jovens, iniciado em 2024 com a retomada da seleção de novos masculina, também aponta para um reconhecimento institucional do problema formativo. O presidente da CBV, Radamés Latari, declarou em 2025 que o planejamento das equipes masculinas adultas e de base visa os ciclos olímpicos de 2028, 2032 e 2036, afirmação que, embora positiva em termos de visão de longo prazo, precisa ser acompanhada de ações concretas e financiamento adequado para se materializar. CBV, 2025. A indicação de comissões técnicas com perfil diversificado, incluindo profissionais de psicologia, nutrição e saúde, é um sinal positivo de abordagem mais integral do desenvolvimento do atleta. No entanto, a avaliação crítica dessas medidas revela limitações importantes. A criação de categorias etárias intermediárias, sub-23, sub-26, é válida como mecanismo de transição, mas não resolve o problema fundamental de esvaziamento dos clubes formadores, que ocorre em estágios muito mais precoces do desenvolvimento. Se os clubes formadores não conseguem produzir um número suficiente de atletas de alto potencial nas categorias sub-16 e sub-19, as seleções intermediárias criadas pela CBV não terão base humana de qualidade para trabalhar. A solução do problema downstream, na seleção adulta, exige intervenção upstream, nos clubes formadores. A manutenção de Bernardinho como coordenador técnico masculino,
com Renan Dalzotto tendo passado pela seleção adulta sem alterar a tendência de queda, e o retorno do próprio Bernardinho ao comando direto também sem reverter o cenário negativo, sugere que há uma rigidez estrutural no modelo de gestão técnica que limita a capacidade de inovação e renovação. A literatura de gestão esportiva indica que períodos de crise profunda são, frequentemente, os momentos mais propícios para mudanças paradigmáticas na liderança, desde que acompanhadas de planejamento rigoroso e continuidade de processos de base. Sheldon, 2006. 9 caminhos para a reconstrução, proposta de um modelo integrado. A reconstrução do voleibol masculino brasileiro demanda um plano sistêmico que atue simultaneamente em múltiplas dimensões: formativa, organizacional, financeira e cultural, com distinção clara entre medidas de impacto imediato, visando Los Angeles 2028, e transformações estruturais de longo prazo, com horizonte de 2032 e 2036. A proposta a seguir integra princípios da literatura científica sobre desenvolvimento de talentos com diagnóstico das causas da crise atual. No âmbito do modelo de formação de base, propõe-se a criação de um Sistema Nacional de Voleibol Formativo Masculino, SNVFM, estruturado em 3 níveis complementares. O primeiro nível compreenderia a formação escolar e comunitária, voltada à faixa de 8 a 12 anos, com ênfase na amostragem motora e na iniciação ao voleibol em parceria com escolas públicas e programas de contraturno. O segundo nível envolveria os clubes de base registrados na CBV nas categorias sub-14 e sub-16, com padrões mínimos de infraestrutura, qualificação de treinadores e número de horas de treinamento semanal estabelecidos como pré-requisitos para financiamento. O terceiro nível seria o de alto rendimento formativo, composto pelas categorias sub-19 e sub-21, com integração progressiva às seleções de base e monitoramento científico individual de cada atleta. O financiamento desse sistema exige diversificação das fontes de receita, com redução da dependência de patrocínios corporativos únicos e voláteis. O modelo francês de financiamento híbrido, com participação do Estado por meio de políticas públicas de incentivo ao esporte formativo, contrapartidas fiscais para empresas patrocinadoras e taxas de solidariedade internas às ligas profissionais, oferece um caminho adaptável ao contexto brasileiro. A Lei de Incentivo ao Esporte precisa ser reformulada para incluir mecanismos específicos de incentivo à formação de talentos em modalidades olímpicas, com critérios de elegibilidade que favoreçam projetos formativos de longo prazo sobre eventos de curta duração. Tubino, 2010, Marques e Costa, 2013. A qualificação de treinadores de base é outra frente de intervenção prioritária. A literatura científica sobre desenvolvimento de talentos é unânime em identificar o treinador como o agente mais crítico do processo formativo. Cote e Gilbert, 2009. No Brasil, a formação de treinadores de voleibol, especialmente nas categorias de base, carece de um sistema nacional de certificação com padrões claros, atualização científica contínua e valorização econômica adequada. Treinadores de base bem formados e adequadamente remunerados são o investimento de maior retorno de longo prazo no desenvolvimento de talentos esportivos. Mallet et al., 2009. Para a seleção adulta, a reconstrução exige um planejamento rigoroso de transição geracional que equilibre necessidades de curto prazo, especialmente a classificação olímpica para Los Angeles 2028, a ser disputada no Sul-Americano de setembro de 2026, com investimento de médio e longo prazos. Isso implica uma política sistemática de convocação de jovens talentos a partir das competições de base, com exposição gradual e monitorada a contextos de alto rendimento internacional, antes que eles sejam chamados a assumir responsabilidades titulares em torneios decisivos. A criação de seleções sub-23 e sub-26 pela CBV em 2025 aponta nessa direção, mas precisa ser acompanhada de calendário competitivo internacional robusto para essas categorias. A gestão técnica da seleção adulta precisa ser avaliada com base em critérios objetivos de resultado e de processo, incluindo capacidade de renovação geracional, qualidade do desenvolvimento de jovens convocados e coerência do projeto de jogo com as tendências táticas do voleibol mundial.
Uma revisão do modelo de governança técnica da CBV, com maior transparência nos critérios de seleção de treinadores e maior accountability sobre resultados de curto e longo prazos, é recomendável no contexto de crise atual. A integração entre Superliga e desenvolvimento formativo deve ser aprofundada. Propõe-se que a CBV estabeleça incentivos regulamentares para que os clubes da Superliga masculina mantenham e financiem categorias de base próprias, com cota mínima de atletas formados internamente em cada elenco profissional, modelo similar ao utilizado nos campeonatos de futebol de diversos países europeus. Essa medida, ao criar incentivo econômico estrutural para o investimento formativo pelos próprios clubes, redistributiria parte da responsabilidade de formação dos ombros da CBV para os stakeholders do esporte profissional, Magi e Sugden, 2002. Finalmente, a construção de uma cultura organizacional orientada ao desenvolvimento de longo prazo na CBV e nos clubes é condição necessária para a sustentabilidade de qualquer mudança estrutural. Senge, 1990, descreveu as organizações que aprendem como aquelas capazes de superar miopia de curto prazo e cultivar visão sistêmica e pensamento de longo prazo. O voleibol masculino brasileiro precisa, neste momento, de líderes institucionais com coragem para assumir os custos de curto prazo de uma transição necessária em favor de resultados sustentáveis no horizonte dos próximos ciclos olímpicos. Conclusão. Este artigo demonstrou que a eliminação inédita da seleção brasileira masculina de voleibol na fase classificatória da VNL 2026 não é um episódio isolado de mau desempenho, mas o ápice atual de uma crise sistêmica que se desenvolve há pelo menos 5 anos e que possui raízes ainda mais profundas no enfraquecimento progressivo da infraestrutura de formação de talentos da modalidade no país. A sequência de resultados negativos acumulados entre 2021 e 2026, em Olimpíadas, Mundiais, VNL e categorias de base, analisada em conjunto com as evidências sobre o esvaziamento dos clubes formadores, revela um padrão de causas estruturais que transcende qualquer explicação circunstancial. Os principais achados desta pesquisa indicam que o Brasil acumulou entre 2021 e 2026 seus piores resultados históricos nas seleções adulta e sub-21 masculinas, configurando declínio simultâneo e sistêmico. O esvaziamento dos clubes formadores foi acelerado pela pandemia de Covid-19 e pela dependência de patrocínios corporativos voláteis, sem que políticas públicas compensassem essa fragilidade. A ruptura do pipeline de talentos impactou de forma defasada a seleção adulta, produzindo o elenco atual com lacunas técnicas específicas e em transição geracional não gerenciada de forma satisfatória, e países que hoje superam o Brasil, Polônia, Itália, França, Estados Unidos, construíram sua superioridade atual por meio de investimento formativo sistemático iniciado uma década ou mais antes dos resultados visíveis. As implicações práticas desta pesquisa são diretamente aplicáveis à CBV, aos clubes da Superliga, ao Ministério do Esporte e aos patrocinadores do voleibol brasileiro. A reconstrução exige um plano sistêmico que integre financiamento diversificado e estável, qualificação de treinadores de base, criação de um sistema nacional formativo estruturado, reforma no modelo de governança técnica da seleção e uma nova cultura organizacional orientada ao desenvolvimento de longo prazo. O horizonte de curto prazo, a classificação para Los Angeles 2028 pelo Sul-Americano de setembro de 2026, impõe urgência imediata. Mas é o horizonte de longo prazo que determinará se o Brasil voltará a ser uma potência global do voleibol masculino ou se resignará a um papel secundário nos grandes torneios internacionais. A escolha entre reagir pontualmente a crises ou reconstruir estruturalmente o sistema é, em última análise, uma decisão de liderança, e de vontade política e institucional. Para pesquisas futuras, recomenda-se estudos comparativos entre o modelo de formação de talentos do voleibol masculino brasileiro e os sistemas adotados pelos países atualmente no topo do ranking mundial.
Análise longitudinal do impacto de políticas públicas de incentivo ao esporte formativo sobre o desempenho de seleções nacionais em diferentes modalidades, investigação sobre os fatores de abandono precoce no voleibol masculino brasileiro e seu impacto no pipeline de talentos, e avaliação do retorno do investimento formativo nos clubes da Superliga Masculina em termos de produção de atletas para a seleção nacional. O voleibol masculino brasileiro construiu sua grandeza sobre décadas de investimento formativo, qualidade técnica e cultura competitiva. Essa grandeza pode ser recuperada, mas não sem enfrentar com honestidade intelectual as causas estruturais da crise atual e agir com coragem e sistematicidade para superá-las. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Bali, I. Hamilton, A. Long-Term Athlete Development, Trainability in Childhood and Adolescence. Victoria. National Coaching Institute British Columbia e Advanced Training and Performance Ltd., 2004. 2. Bomme, M. T. S. O tema Talento Esportivo na Ciência do Esporte. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, V. 15, número 1, p. 119 a 126, 2007. 3. CBV, Confederação Brasileira de Voleibol. CBV forma comissões técnicas para a temporada 2025. Brasília, CBV, 17 de abril. 2025. Disponível em acesso em 19 de julho. 2026. 4. Shelladurai, P. Human Resource Management in Sport and Recreation. 2. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2006. 5. CNN Brasil. Brasil atinge pior colocação no Mundial Masculino de Vôlei, veja histórico. São Paulo, 18 de setembro. 2025. Disponível em acesso em 19 de julho. 2026. 6. CNN Brasil. Vexame. Brasil é eliminado da VNL masculina com uma rodada de antecedência. São Paulo, 18 de julho. 2026. Disponível em acesso em 19 de julho. 2026. 7. Coakley, J. Burnout Among Adolescent Athletes, A Personal Failure or Social Problem. Sociology of Sport Journal, V. 9, número 3, p. 271 a 285, 1992. 8. Cote, J. Baker, J. Abernethy, B. From Play to Practice, A Developmental Framework for the Acquisition of Expertise in Team Sports. In Starks, J. L. Erickson, K. A. Org. Expert Performance in Sport, Recent Advances in Research on Sport Expertise. Champagne, Human Kinetics, 2003. p. 89 a 110. 9. Cote, J. Gilbert, W. An Integrative Definition of Coaching Effectiveness and Expertise. International Journal of Sport Science e Coaching, V. 4, número 3, p. 307 a 323, 2009. 10. Duran Bush, N. Salmela, J. H. The Development and Maintenance of Expert Athletic Performance, Perceptions of World and Olympic Champions. Journal of Applied Sport Psychology, V. 14, número 3, p. 154 a 171, 2002. 11. Erickson, K. A. Cramp, R. T. Task Homer, C. The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. Psychological Review, V. 100, número 3, p. 363 a 406, 1993. 12. Fair Play. Crise do vôlei brasileiro. Portugal. Fair Play, 10. 2020. Disponível em acesso em 19 de julho. 2026. 13. Gold, D. et al. The Development of Psychological Talent in US Olympic Champions.
Journal of Applied Sport Psychology, v. 14, número 3, p. 172 a 204, 2002. 14. Gubin, J. P. et al. A Look Through the Rearview Mirror, Developmental Experiences and Insights of High Performance Athletes. Talent Development e Excellence, v. 5, número 1, p. 17 a 32, 2013. 15. Lance, redação. Brasil fica fora da fase final da VNL pela primeira vez na história. São Paulo, Lance, 18 de julho. 2026. Disponível em acesso em 19 de julho 2026. 16. Lance, redação. Bernardinho analisa Brasil na VNL, jogadores precisam ser provados. São Paulo, Lance, 13 de junho 2026. Disponível em acesso em 19 de julho 2026. 17. Lance, redação. Os momentos-chave para a eliminação do Brasil na VNL. São Paulo, Lance, 19 de julho 2026. Disponível em acesso em 19 de julho 2026. 18. Lance, redação. Eliminação na VNL coroa a maior crise do vôlei do Brasil no século. São Paulo, Lance, 19 de julho 2026. Disponível em acesso em 19 de julho 2026. 19. Magi, J. Sugden, J. The World at Their Feet, Professional Football and International Labor Migration. Journal of Sport e Social Issues, v. 26, número 4, p. 421 a 437, 2002. 20. Máquina do Esporte. Disparidade de orçamentos limita a competitividade da Superliga de Vôlei. Belo Horizonte, Out, 2025. Disponível em acesso em 19 de julho 2026. 21. Malete, C. et al. Formal versus Informal Coach Education. International Journal of Sport Science e Coaching, v. 4, número 3, p. 325 a 364, 2009. 22. Marques, R. F. R. Costa, F. R. Políticas de Esporte no Brasil, apontamentos para uma análise da regulamentação do esporte de alto rendimento. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 27, número 1, p. 155 a 169, 2013. 23. O Tempo. Brasil na VNL, não crie expectativas. Belo Horizonte, 10 de junho 2026. Disponível em acesso em 19 de julho 2026. 24. Olimpíada todo dia. Opinião: seleção masculina de vôlei faz seu pior jogo no século, até agora. São Paulo, 29 de junho 2026. Disponível em acesso em 19 de julho 2026. 25. Olimpíada todo dia. Análise: Brasil perde para o ZEUA e se complica na VNL masculina. São Paulo, 17 de julho 2026. Disponível em acesso em 19 de julho 2026. 26. Olimpíada todo dia. Brasil cai diante do Canadá e encerra Mundial Sub-21 em 18º lugar. São Paulo, 30 de agosto 2025. Disponível em acesso em 19 de julho 2026. 27. Olympic, com Brasil leva 3-0 do ZEUA e volta a se complicar na Liga das Nações, VNL, masculina 2026. Lausanne, IOC, 17 de julho 2026. Disponível em acesso em 19 de julho 2026. 28. Olympic, com Brasil fica fora da fase final da VNL masculina pela primeira vez, veja histórico.
Lausanne, IOC, 19 de julho. 2026. Disponível em. Acesso em. 19 de julho. 2026. 29. Papadimitriou, D. Carteroli-Otis, K. The Service Quality Expectation in Private Sport and Fitness Centers, a Re-examination of the Factory Structure. Sport Marketing Quarterly, V. 9, número 3, p. 157 a 164, 2000. 30. Senji, P. M. The Fifth Discipline, The Art and Practice of the Learning Organization. New York, Doubleday, 1990. 31. Stambulova, N. Symptoms of a Crisis Transition, a Grounded Theory Study. In. Resman, N. Org. SIPF Yearbook 2003. Orebro University Press, 2003. p. 97 a 109. 32. Terra, Gazeta dos Esportes. Mundial Sub-21, Brasil se despede em 18º lugar. São Paulo, 30 de agosto. 2025. Disponível em. Acesso em. 19 de julho. 2026. 33. Tubino, M. J. G. O esporte no Brasil, do período colonial aos nossos dias. São Paulo, Ibrasa, 2010. 34. Vaians, Rua et al. Talent Identification and Development Programs in Sport, Current Models and Future Directions. Sports Medicine, V. 38, número 9, p. 703 a 714, 2009. 35. Watt, N. Schorer, J. Baker, J. The Relative Age Effect in Sport, a Developmental Systems Model. Sports Medicine, V. 45, número 1, p. 83 a 94, 2015. 36. Web Vôlei. Vôlei masculino brasileiro acumula decepções. E preocupa muito. São Paulo, 19 de julho. 2026. Disponível em. Acesso em. 19 de julho. 2026. Hashtag estudando como sempre aprendendo como nunca atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.